Um principado da Nigéria disse: Vamos atacar o missionário Kenzo. Vamos destruir o seu ministério. Vamos atacar todas as áreas de sua vida. Ele tem um ponto que vai abalar a sua fé. Temos que derrubar ele e fazer ele pecar negando o seu Deus, e depois que ele cair no pecado, mataremos e levaremos a sua alma para o inferno. Esse pastor tem revelado os nossos segredos pregando a verdade pelo mundo. Temos perdido muitas almas por causa do seu ministério. Estamos com dificuldades de parar ele. Agora ele está fabricando homens como ele, fazendo discípulos e sendo espelho para muitos. Muitos estão sendo levantados na terra por causa do seu ministério. Se um Kenzo é difícil parar, imagine vários Kenzo pelo mundo. Ele vem criando cópias suas. Esse missionário vem dando muito prejuízo de almas para nós. Muitos que ouviram suas pregações já morreram e estão no céu. Temos que parar ele. Não podemos deixar continuar. Cada alma que ouviu esse missionário consertaram as suas vidas. Os que morreram estão com o seu Deus. Isso tem acendido a minha ira. Vamos armar uma estratégia para derrubar o seu ministério. É apenas um homem de carne falho que sente desejos. Ao ver essa visão fiquei preocupado. À noite, mesmo assim fui ministrar em outra igreja. Antes de subir no púlpito, estava sentado de trás do púlpito junto com o pastor Adebayor daquela igreja. O Espírito Santo tomou a sua boca. Veja o seu relato, pastor. O Senhor me revela um exército maligno pronto para atacar você. O Senhor me disse para levantar um clamor hoje à noite pela vida do pastor. Estaremos apresentando o missionário nessa madrugada para Deus lhe dar força para enfrentar essa milícia que se levantou contra a sua vida. Depois de ouvir essa revelação, senti uma força dentro de mim. Preguei naquela noite e fui para casa. O Espírito Santo disse: Não temas, estou contigo. Eles se levantarão para cair. Na manhã seguinte, fui comprar alguns alimentos. No centro da cidade, entre a grande multidão, um homem de longa distância olhava direto para mim. Esse homem se aproximou de mim e disse: Você é um cristão? Eu respondi: Sim, como sabe? Ele disse: Vi o seu corpo resplandecer de longe como uma pequena luz que brilha nessa cidade sombria. Eu já falei com homens que se diziam pastores, bispos, apóstolos e missionários. Se eles não me dissessem que eram cristãos, jamais saberia. Seus corpos não brilhavam. Suas luzes estavam apagadas. Eu tenho dom e vejo. Eles não subirão no arrebatamento. Eu tenho trabalhado para impedir que as igrejas da Nigéria sejam salvas. Tenho trabalhado com vários pastores para não deixar essa nação subir. Esse povo vai receber muito bem o príncipe das trevas e a sua marca. Não tenho que reclamar do meu Deus. Fiz um pacto de sangue com Beelzebu, e trabalho para uma grande empresa, a Royal Dutch Shell. Sou o braço direito do meu chefe. Vou continuar subindo de cargo até me tornar o novo chefe. Tenho tudo o que quero. Satanás realizou os meus sonhos. Eu não o vi. Até você comprar uma guerra espiritual. Reconheço o seu valor no mundo espiritual. Também sei que está em guerra contra os demônios. Sou um satanista de alto nível. Sei o que se passa no mundo espiritual. Estou por dentro dos noticiários do mundo espiritual. Um demônio chamado Pazuzu falou de você para mim. É muito famoso no mundo espiritual. Está parecendo uma celebridade. Não são todos os cristãos que têm os seus nomes falado em reuniões demoníacas. Somente aqueles que vivem o Evangelho Santo e passam por todas as tribulações é que têm os seus nomes bem falado. Me diga, Kenzo. Eu respondi ao satanista: Você sabe o meu nome sem me conhecer. Só pode ter sido os demônios que falaram para ti. O satanista me respondeu: Isso mesmo. Quem me falou de você foram os demônios. As pessoas olham para mim e não acreditam que sou feiticeiro por eu andar elegante. Sou amigo de vários pastores. Não tenho inimigos. Jesus disse que temos que amar o próximo. Não tenho motivos para comprar guerra contigo. Não ganharemos nada com isso. Eu quero fazer uma aliança com todas as igrejas cristãs e religiões. Em breve todos irão se unir em um só amor para receber o anticristo que governará o mundo. Eu vou vencer essa guerra fazendo aliança com as igrejas e contaminar o Evangelho Santo. Jamais vencerei essa guerra falando mal dos cristãos, mas unindo e amando eles, os derrotarei. A minha missão é ajuntar todos os povos de diferentes religiões, povos e raças para a chegada do nosso rei. Uma nova era virá, e todas as religiões irão desaparecer. Somente uma única religião existirá: o anticristianismo. Quando o satanista falou essas palavras, ele desapareceu da minha frente e apareceu 30 metros de distância. Depois sumiu. Eu não sei para onde ele foi. Eu voltei para casa pensando se aquele homem era um homem ou um demônio. Ele tinha desaparecido igual a um espírito. Dobrei os meus joelhos. Orei a Deus pedindo revelações se aquele homem era real.
O Senhor me mostrou em uma visão esse homem se transportando para vários lugares e várias cidades. Ele não andava de automóvel por ter essa habilidade. O demônio que possuía ele conseguia fazer o seu corpo se transportar de um lugar para outro em alta velocidade. O Senhor me revelou que ele era apenas um homem. Não é um demônio como eu pensava. O Senhor me disse: por mais que eu condene as obras malignas, eu amo essa alma e o quero salvar. Esse homem fez um pacto com Satanás. E no contrato estava escrito que ele teria essa habilidade de se transportar. Ele está sendo enganado. Satanás lhe prometeu grandes coisas e não irá cumprir o seu trato nesse pacto. Ele é um mentiroso. Por mais fiel que esse satanista seja no pacto, Satanás está tramando de ceifar a sua alma para não cumprir o que prometeu. E o feiticeiro não sabe. Eu trouxe ele até você para levar a palavra, fazendo ele escapar da morte e ganhar a salvação. Satanás ainda não tirou a sua vida por ele ser útil aos seus propósitos. Quando não precisar mais dele, matará, colocando outro para o substituir. Meu servo, eu sou amor, não use jogo fora como Satanás. Sempre conduzo para que chegue mais perto da minha presença. Ao terminar de me passar a revelação, o Senhor me mostrou em uma visão esse satanista fazendo um ritual para matar um cristão com o objetivo de ficar com a sua esposa. Esse satanista jogou um feitiço na esposa desse cristão. Ela não estava revestida das armaduras de Deus. Aquela magia entrou na mente dela. Essa mulher cristã se apaixonou e largou do seu marido. Esse homem tinha fortes desejos por mulheres cristãs. Aquela não era a primeira. Ele fazia o ritual com um crânio feminino. Pegava fios de cabelos das irmãs que cortavam seus cabelos no salão de beleza de sua irmã. Esse satanista já tinha feito mais de 50 mulheres se apaixonarem por ele através do ritual do crânio. Elas ficavam enlouquecidas de amor por ele na base de feitiço. Viu um demônio mexendo dentro da cabeça de cada mulher, enlouquecendo-as pelo feiticeiro. Ele fazia rituais para os empresários ficarem loucos e depositarem dinheiro em sua conta. Os demônios controlavam as mentes dos empresários, fazendo eles depositarem dinheiro em sua conta. O Senhor disse: apesar de suas maldades, quero perdoar ele e trazer para o meu caminho. Depois dessas visões, alguns dias depois eu reencontrei com esse satanista. Ele disse: pensou bem na nossa aliança. Eu respondi: se arrependa de seus pecados, larga da bruxaria. Você tem pouco tempo de vida. Satanás quer levar a sua alma. O satanista disse: eu ganhei a vida eterna do próprio Satã. Eu tomei o elixir da imortalidade. Bebi uma porção de ervas feito pelo meu mestre que me iniciou na feitiçaria. Porque vou servir ao seu Deus que nunca vai me dar riquezas. Olha para você, um homem pobre, e ainda serve esse Deus. Sabe o que vai acontecer se eu largar Satã? Ele vai tirar tudo o que me deu. E o seu Deus não irá fazer nada para restituir. Eu respondi: Satanás também me ofereceu riquezas. A mídia tentou me fazer famoso. Empresários me ofereceram muito dinheiro para eu largar a minha missão e trabalhar em suas empresas. Igrejas tentaram me fazer conhecido nos 4 cantos do mundo. Tudo isso rejeitei para ser esse homem pobre. Satanás tentou me corromper para me deixar famoso. Fui separado dessas coisas para não me tornar conhecido. Aceitei a me diminuir para que a glória de Deus cresça. A mídia é satânica e serve para gloriar o homem e não a Deus. Fiz uma aliança com Deus. Ele me disse que me exaltaria, desde que eu não procurasse a mídia e o reconhecimento. Eu prefiro ficar no anonimato, me rebaixar e ser um homem simples. Ao terminar de falar aquelas palavras, o satanista se transportou e sumiu da minha frente. Meses depois, antes de dormir, eu tive uma visão na noite. Vi um demônio em forma de uma sombra entrando dentro da casa dele. Ele empurrou a sua mão negra dentro do peito desse satanista, esmagando seu coração. Ele caiu no chão se retorcendo de dor. E os demônios pegaram a sua alma. Ao amanhecer, fiquei preocupado. Peguei a minha Bíblia e fui para a cidade me encontrar com ele. O Senhor disse: não vai atrás dele. Já fizeste a sua parte. Ele me rejeitou, não deu crédito às suas palavras. Tiveste uma visão ontem à noite que irá se cumprir. A sua morte já foi decretada. 2 semanas depois, vi a notícia de que ele havia morrido. Era muito conhecido naquela cidade. À noite, antes de dormir, tranquei a casa. Quando me deitei, uma mulher apareceu para mim. Aquela linda mulher conseguiu entrar na residência onde eu estava. Ela estava despida, e tentou me seduzir para eu pecar. Ela queria que eu abrisse o meu coração e chamasse ela para deitar comigo. Ela disse: você é resistente. Nenhum cristão conseguiu me resistir. Foram vários que caíram. Eles vieram fazer missões no meu país e voltaram desviados. Eu disse: como você entrou aqui se está tudo fechado? Não adianta me seduzir.
Você não é desse mundo, faz parte do mundo espiritual, se materializou em uma mulher, a sua presença maligna não me engana, perdeu Satanás. Eu dei ordem dizendo, não resista pelo poder que há no sangue de Jesus, a sua máscara vai cair agora, mostra a sua forma verdadeira. Aquela linda mulher não resistiu, primeiro se transformou em um espírito, depois em um monstro de chifres. Na hora eu vi o céu se abrir, o meu anjo auxiliar desceu até mim, e o meu anjo da guarda apareceu, e juntos lutamos com aquele monstro fazendo ele fugir. Aquele demônio queria fazer eu cair na prostituição. É pecado ímpio se prostituir, e maior é o pecado quando alguém que conhece a verdade cai no laço da prostituição, e comete adultério com um demônio que se materializou. É abominação terrível diante de Deus. Esse demônio sabia que se ele enviasse uma mulher humana eu não cairia. Ele mesmo veio em forma de uma modelo. Quando Satanás quer destruir um homem de Deus, ele oferece coisas atrativas. Voltei para o México para terminar a missão. Um teólogo me encontrou e fez uma proposta. Pediu para eu pregar em uma programação na televisão. O nome desse pastor era Alejandro. Ele sentia uma grande inveja de mim por Deus me usar naquele lugar. Eu disse para ele, não tenho compromisso com canais de televisão e nem com os empresários de emissoras satânicas. Eu prego contra a televisão. Se eu fazer programação estaria sendo hipócrita. O pastor Alejandro me chamou para um debate. Eu disse, debates acerca do evangelho causam contendas e não agradam a Deus. Ele disse, qual é o seu verdadeiro sucesso para atrair tantas pessoas? Eu respondi, é Jesus. Eu apenas sou um servo dele, e procuro fazer da minha vida uma pregação que falo. As pessoas têm que olhar para mim e ver a transformação que Deus fez. Eu sempre falo para Deus, faça que eu seja a personificação de sua palavra, e que a minha vida venha influenciar os fracos para que sigam o seu caminho. Sabe, pastor Alejandro, eu olho para a palavra e vejo a boca de Deus dizendo, faça isso, eu faço o que a Bíblia manda. Quem não aceita caminhar conforme as Escrituras está confrontando a Deus. Sou submisso à palavra de Deus e ando em conformidade ao que ela diz. Eu vou ministrar em lugares perigosos onde ninguém vai. É nesses lugares onde os missionários não vão. É ali onde os demônios ganham muitas almas. Eu encontro nesses lugares muita resistência maligna. Os demônios constroem muitas fortalezas e muros espirituais, que têm que ser destruídos através da palavra e a oração. A fé é uma arma imbatível. Quando é colocada em ação, nenhuma barreira fica de pé. O pastor Alejandro disse, missionário, você é tão espiritual que parece ser louco. Eu conheço Jesus apenas na teoria, através da Bíblia e dos estudos que eu faço. Eu queria conhecer Jesus pessoalmente igual ao Senhor. Estou cansado de tanto ler sobre Jesus. Eu queria sentir o poder sobrenatural de Jesus. Quero experimentar tudo isso na prática. Eu respondi, quando Jesus rasgou o véu da separação, não há mais limite para o homem se aproximar de Deus. Do mundo físico até o mundo espiritual, são apenas alguns passos para que penetre no mundo espiritual de Deus. Comece a produzir efeitos desejados sobre a vida dos irmãos. Seja um exemplo de fé. Quando o poder de Deus está em nossas vidas, atraímos elas para Jesus sem precisar obrigar. O pastor Alejandro disse, o meu filho Gabriel nasceu em berço evangélico. É um adolescente muito rebelde. Eu não sei o que fazer para ele mudar. Eu ensino a palavra de Deus. Ele não muda. Eu respondi, pastor Alejandro, o Espírito Santo me revela que existe um demônio que está aprisionando seu filho. Enquanto ele não for liberto desse demônio, vai continuar com o coração endurecido, e os ouvidos tapados para não obedecer a Deus e nem ao Senhor. Diga para o seu filho fazer uma visita na igreja ministerial Poder do Evangelho do pastor Ramon Cortez. Eu vou estar lá. Depois dessa conversa, fui ministrar na igreja do pastor Ramon pela primeira vez. O diácono Horácio da igreja foi quem me enviou o convite. Quando entrei nessa igreja, o Espírito Santo revelou para o pastor Ramon dizendo, recebe o mensageiro, ele tem mistérios celestiais para revelar para a igreja. Muitos segredos espirituais coloquei em suas mãos para distribuir para o povo. O Espírito Santo revelou para mim que iria trabalhar no interior de cada pessoa, e refinaria com o seu fogo por dentro, e eles brilhariam por fora. Seus rostos iriam refletir a sua glória, fazendo grandes obras na igreja do pastor Ramon. Depois de minhas pregações, o Senhor me mostrou na visão uma botija de azeite, um candeeiro, uma azeitona, uma lâmpada acesa e outra apagada, e um pedaço de fio elétrico. Perguntei ao Senhor, o que é isso? Ele me respondeu, a igreja é a luz, e a botija que viste é a unção. A lâmpada é a cada pessoa, e a luz que brilha dentro dela é o Espírito Santo que resplandece dentro de cada um deles.
O fio elétrico que dá energia para cada lâmpada acenderá a minha unção. O servo que não tiver meu azeite ficará apagado. Eu sou como a energia elétrica que oferece luz para as lâmpadas apagadas. Diga para as lâmpadas que estão apagadas brilharem nas trevas. É hora delas se acenderem. O fim está próximo. Diga para as lâmpadas que estão se apagando para que tenham azeite o suficiente em suas reservas. Para quando o azeite acabar elas tenham mais. O mundo está em trevas. Sejam lâmpadas acesas e façam a diferença. Somente essas lâmpadas atrairão o noivo na hora da separação do joio e o trigo. As luzes acesas que vistes é o meu selo em suas vidas, a marca do Espírito Santo. Diga para a igreja se encherem do óleo do meu azeite, que é a minha força dentro deles, e que fará brilharem. Eu tenho uma ligação muito forte com a minha noiva na terra. Por isso que os demônios não destruíram a terra. O noivo quer a noiva ao seu lado, e vai preparar ela para trazer para perto de si e fazer sua herdeira. Não vai demorar. O noivo vai aparecer para livrar a quem ele ama desse mundo de trevas. Já demonstrei o meu amor na cruz do Calvário pagando um alto preço, resgatando, lavando, purificando e santificando. Ao ouvir essas palavras, eu ouvi barulho de cavalos trotando. A voz dizia: É a cavalaria do inferno invadindo a terra. Todo o tormento do inferno subiu para a terra. A terra agora será um inferno de sofrimento. O príncipe da escuridão assumiu o governo. Ele disse: Vamos reinar. Vai ser um inferno na terra. As pessoas começaram a procurar os cristãos para perseguirem. Os cristãos eram afugentados, fugiam para não morrerem. O mundo e o governo estavam contra nós. A era dos mártires começou. Sacrifícios humanos por amor de Jesus. Eles ofereceriam o seu sangue para a vida eterna. Derramaram os seus sangues por amor a Jesus, assim como Cristo fez na cruz do Calvário. Essa foi a forma de retribuição que eles fizeram para Jesus. Muitos cristãos foram mortos pela perseguição. Os que estavam vivos não estavam suportando mais. Os cristãos gemiam de dores, não estavam aguentando mais e clamavam muito. A trombeta tocou, e os remanescentes desapareceram. Eu vi em uma visão as luzes acesas subindo para o céu e desapareciam. O mundo estava tomado de trevas quando essas luzes desapareceram. Quando essas luzes desapareceram, o mundo ficou mais escuro, totalmente tomado pelas trevas. Vi um buraco negro que se abriu no chão. Sombras negras saíam de dentro. O céu ficou avermelhado. A natureza estava invertida. Parecia que estava contra nós. Uma voz disse: O céu foi desligado da terra. Não há mais conexão com os seres humanos. Tudo foi abandonado. O Espírito Santo foi tirado. A ligação com a terra foi cortada. O que fazia o céu ficar ligado com a terra era a igreja quando ainda estava na terra. Jesus tirou os seus. As pessoas procurarão os cristãos que haviam desaparecido e se desesperarão por não encontrarem. Essas pessoas eram as lâmpadas apagadas que ficaram na terra. Jesus rompeu a ligação com eles. A conexão foi rompida. O mediador Espírito Santo foi tirado. A graça acabou. Não há mais aliança com os rebeldes. A noiva foi tirada. O pacto da salvação acabou. Agora o julgamento do lago de fogo se aproxima. Depois dessas visões e revelações, eu passei para a igreja dizendo: Quero dizer para todos os irmãos que são tochas vivas de Deus, mantenham elas acesas para que não se apaguem. Vocês são brasas vivas do altar do Altíssimo, e estão nesse mundo para brilharem. Quando o noivo vier, levará os que estão acesos em sua presença. O Senhor me mostrou na visão muitas tochas se apagando. Vi muitas lâmpadas apagadas na escuridão coberta de trevas por causa do pecado. E onde não há luz acesa, as trevas predominam. O Senhor não levará os que estão apagados, cobertos pelas trevas. Muitos são chamados e poucos escolhidos. A separação deixará o joio e levará o trigo. Apenas as lâmpadas acesas que serão tomadas da terra, pois o seu brilho vai atrair o Mestre ao seu encontro. Essas são as estrelas que brilham na escuridão da noite, e embelezam o céu escuro. Depois dessas revelações passei para o pastor Ramon. Ramon disse: Igreja, temos que melhorar a nossa conduta diante de Deus, e nos prepararmos para os grandes acontecimentos que irão vir. Pastor Kenzo, quando o Senhor estava entregando as suas visões para a igreja, eu vi o anjo colocando um cajado em sua mão. Perguntei ao Senhor: O que significa esse cajado? O Espírito Santo disse: Estou aumentando a sua autoridade no mundo espiritual. Depois, quando o pastor Ramon me passou essa revelação, fui orar de joelhos na cadeira da igreja. Tive outra visão. Vi uma grande colisão no mundo espiritual. Nos ares, estava tendo grande guerra entre anjos e demônios. Eu olhava para o teto da igreja, e via como os ares do céu tinha 3 anjos batalhando contra uma legião.
O Senhor me disse: essa legião queria atacar essa igreja, mas os meus anjos interviram por eles. Não estão preparados para a guerra. Diga para o povo se preparar contra os bombardeios demoníacos que virão contra eles. É preciso ter estrutura espiritual para resistir e aguentar os ataques. Satanás não queria que essas revelações fossem passadas através de ti para o pastor da igreja. Os demônios estão furiosos com esse ministério por causa das revelações que foram passadas hoje. Diga para a igreja se preparar para as provações que vão vir a partir de agora. Depois que o pastor Ramon encerrou o culto, voltei para minha casa. Quando cheguei em casa, me lembrei que o jovem Gabriel, filho do pastor Alejandro, não foi hoje para o culto. O seu pai foi ao meu portão dizer que o seu filho Gabriel foi visitar outra igreja, ao invés de ir aonde eu ministrei. Alejandro disse que tentou convencer o seu filho, mas ele não quis, pediu desculpas e foi embora. Entrei para o meu quarto e fui orar pelo Gabriel. O Senhor me mostrou em uma visão os demônios não deixando o Gabriel ir para a igreja onde eu estava. Eu vi na visão indo para outra igreja. O Senhor me mostrou as condições espirituais daquele povo. Estava tendo uma guerra interior dentro daquela igreja. Os demônios atingiam as suas cabeças com dardos malignos. Suas mentes estavam doentes. Os demônios perseguiam as pessoas ali dentro. Eu vi as vestes daquela igreja manchada. Eles não tinham autoridade contra os demônios. Voltei para casa e tive uma visão. Vi um demônio indo em direção à casa do pastor Alejandro para matar o seu filho. Aquele demônio estava com uma corda negra na mão. Eu fiz uma oração e disse para o Senhor mandar o anjo auxiliar trazer esse demônio até a minha casa. Vi quando o meu anjo auxiliar partiu igual a um relâmpago e trouxe aquele demônio até a mim. Eu disse: em nome de Jesus, você está aprisionado aqui, não vai ceifar a vida daquele jovem. Aquele demônio furioso dizia: eu vou matar ele. Não vive a palavra do seu Deus. É rebelde. Me solta. O demônio estava paralisado com correntes de fogo e não conseguia se mover. Eu me lembrei da profecia do pastor Ramon que disse que Deus aumentaria a minha autoridade no mundo espiritual. Estava se cumprindo naquele momento. Eu vi uma corda negra na mão daquele demônio. Eu disse: para que serve essa corda? Me diga. Eu não posso lhe tocar por você ser um espírito, mas o anjo auxiliar que está ao meu lado pode lhe tocar. O demônio continuou calado. Eu disse para o anjo auxiliar ficar vigiando o demônio, e fui na casa do pastor Alejandro para ver o que estava acontecendo, através do endereço que ele me passou da sua casa. Ao chegar lá, bati na porta e a esposa do pastor abriu. O pastor Alejandro estava muito triste. Ele me disse que o seu filho havia bebido bebidas alcoólicas pela primeira vez e estava no hospital internado. Eu chamei o pastor para ir em minha casa, e disse que o anjo auxiliar estava lá vigiando o demônio que estava acorrentado. O pastor respondeu: você é louco, o meu filho está na beira da morte, e fica me dizendo essas coisas. Quando chegamos em casa, eu orei a Deus pedindo para ele abrir os olhos do pastor naquele momento. O pastor Alejandro começou a ficar estranho, e apontou o dedo para o demônio dizendo: estou vendo. Eu disse: não fique com medo, ele está imobilizado, não pode lhe fazer mal. Eu disse para o demônio: agora você vai falar o seu plano de matar aquele jovem. Veja o relato do pastor Alejandro. Eu sou o pastor Alejandro. O que vou dizer pode parecer loucura, mas eu vi com os meus olhos. Eu vi um demônio asqueroso. Ele estava imóvel dentro da casa do missionário. Estava preso, e ninguém conseguia tocar por ser um espírito. Ele era como um vento. Sentíamos, mas não podíamos ver, a não ser que Deus abrisse os seus olhos. Eu vi quando o pastor orava, e bolas de fogo caíam do céu e queimavam aquele demônio. Quando o pastor se aproximava do demônio, uma chama de fogo saía do seu corpo e queimava aquele monstro. Ele estava sendo torturado por não querer revelar os seus planos, até que ele disse que aquela corda era para matar o meu filho Gabriel enforcado. Era verdade. O meu filho quase morreu asfixiado. Ele chegou sem ar no hospital e ficou respirando pelo aparelho. O pastor Kenzo disse que era preciso fazer um jejum pelo meu filho. Ele tinha que se libertar do pecado, para que aquele demônio não tocasse nele. Esse mesmo demônio estava furioso e ainda não tinha desistido de matar o meu filho. Vi o anjo auxiliar de Kenzo. Ele era alto, e tinha cerca de 2 metros de altura. Suas asas eram enormes. Ele observava a cena. A partir daquele dia minha fé aumentou. Eu só conhecia anjos e demônios lendo a Bíblia. Agora eu vi com os meus próprios olhos que eles existiam. Eu sou o pastor Kenzo. Vou continuar falando do meu testemunho. Se eu soltasse aquele demônio, ele iria para o hospital matar o jovem Gabriel. O Espírito Santo me revelou que esse jovem tinha que fazer um concerto rápido com Deus.
Para que esse demônio não o matasse, pedi para o anjo auxiliar levar ele para o inferno, e deixar ele preso por 24 horas. Esse era o tempo que eu precisava para conversar com o jovem Gabriel. O anjo acorrentou o demônio, e se abriu um buraco espiritual no chão da sala. Eles desceram para baixo. No dia seguinte, Alejandro fez um jejum para a libertação de seu filho. Fomos ao hospital. Ele já estava respirando e podia conversar. Eu disse para ele: você precisa fazer um concerto ainda hoje com Deus, para que o demônio não lhe mate. Ele disse que aceitaria fazer um concerto com Jesus. Eu disse para ele: a partir de hoje, não pode mais voltar para o mundo. Tem um demônio que vai ficar esperando você voltar a fazer as coisas do mundo para te matar. Gabriel se reconciliou no hospital. Eu voltei para minha casa. Depois de 24 horas aquele demônio voltou do inferno. Ele estava sedento por aquela alma, mas tinha perdido as suas forças de tocar em Gabriel por causa da reconciliação. Fui para casa. O Senhor me mostrou em uma visão a igreja do pastor Ramon em guerra espiritual contra as legiões dos ares. Eu vi as legiões bombardeando a igreja com dardos do tamanho de uma bola de futebol que pareciam bolas de fogo negras. Essas legiões eram demônios de todos os tamanhos, de 20 centímetros, 1 metro, 2 metros, 4 metros, 10 metros. Também haviam monstros e dragões que soltavam fogos pela boca. Aquelas bolas caíam do céu em direção à igreja do pastor Ramon, e também da igreja do pastor subiam bolas de fogo até os ares, e acertavam aqueles demônios. Muitos deles, quando eram atingidos, ficavam tontos e caíam na terra, outros nos rios e mares. Essas bolas de fogo que subiam da igreja causavam grandes impactos acertando os demônios. Eles não resistiam e caíam dos ares para baixo. Havia grande estouro pelos ares e na terra, e uma troca de bombardeio entre a igreja do pastor Ramon e as legiões. Depois dessa visão, fui visitar a igreja do pastor Ramon. Ele ficou feliz em me ver, mas estava triste. Ele disse: desde quando eu fui lá, e passei as visões, as provações aumentaram. A igreja entrou em um propósito de 2 meses de oração todos os dias. 7 obreiros dele não aguentaram e desviaram. 4 ficaram enfermos, e 9 foram para outra igreja. O pastor disse que foi mandado embora da empresa onde trabalhava. Ele disse que Satanás possuiu o seu chefe e o demitiu da empresa, e a mulher do diácono Horácio deixou ele com os filhos e foi embora de casa. Mas Deus deu vitória, teve avivamento. A igreja entrou em uma comunhão muito forte. Pessoas foram arrebatadas e muitos foram batizados com o fogo. Eu me lembrei quando o irmão Horácio me convidou para pregar na igreja humilde do pastor Ramon, para eles conseguirem o revestimento de Deus. Eles pagaram um preço muito alto. E isso foi o que aconteceu com essa igreja. Muitos me perguntaram por que os demônios não atacavam outras igrejas, e se elas eram protegidas contra os ataques. Eu disse: os demônios não guerreiam contra soldados mortos. Esses não o incomodam, não lhe oferecem perigo, não têm forças para lutarem. Para esses que já estão dominados pelos poderes das trevas, Satanás já opera lá dentro estabelecendo o seu trono e reina. Onde mora o pecado, moram os seus agentes do mal. Os demônios atacam soldados fortes que ameaçam os seus territórios, aqueles que estão em atividade na obra e desmascaram o engano. É por isso que vêm as provas para esses guerreiros. Eu encerro essa experiência do mês de novembro de 2015. Que a glória de Jesus acompanhe a todos vocês, filhinhos. Amo vocês. Amém.